Fala pessoal, tudo bem? Bora lá! Hoje nós vamos trabalhar o conceito de bases ou hidróxidos. É importante entender a aplicação desse grupo inorgânico, desse grupo de substâncias classificadas como inorgânicas, mas de extrema importância e aplicação no nosso dia a dia. Bora lá? Então, vamos ver. Primeiro, por que a gente vai trabalhar com esse nome hidróxido, né? Então, segundo Arrhenius, a gente trabalha com os hidróxidos como sendo os compostos à base de um cátion, na sua maioria, metálico, um cátion de um metal, e o grupamento hidroxila, o OH-. Então, só tem um caso que a gente não vai trabalhar com a presença desse cátion, tá? Desse metal. Mas, por enquanto, até a gente chegar em nomenclatura e tal, eu vou trabalhar com vocês os que possuem metais. Então, de forma genérica, a gente coloca assim, ó. Vou colocar aqui a canetinha. Bora lá. A gente põe da seguinte forma. Eu tenho um metal e esse metal tem característica positiva, um cátion e um OH, tá? Um OH que vai ser o nosso ânion. Então ele vai ser representado como sendo metal OH. Alguns lugares, alguns livros, sites vão representar como C OH-, tá? COH. O que varia? Esse C é só para falar, ó, são cátions, ou esse M, metais. E onde a gente encontra isso, né? Aqui no canto superior eu deixei para vocês, ó, as frutas, né? Mas toda fruta tem uma base, professor. Toda fruta tem um material que tem características básicas? Não. A gente trabalha com alguns tipos de frutas e em algumas situações, né? Não é à toa que aí tá a banana verde, é o exemplo clássico que vocês vão ver. Por quê? A presença de substâncias básicas, ou já vou introduzir um novo nome aí, tá? Substâncias alcalinas, tá? Também pode ser utilizado essa terminologia alcalina, tá? São característicos por aquela presença de amarrar a boca. Então, quando você come uma banana verde, ela não é agradável. Dependendo do caju que você come, ele amarra na boca, também não é agradável. Essa é o indício de que tem uma substância alcalina. Mas ninguém vai ser louco de comprovar a presença ou não de uma substância alcalina colocando na boca. Por quê? Assim como os ácidos, eles também são corrosivos. Tá aqui, coloquei o símbolo do corrosivo. Muito perigoso. Mas a gente tem que entender que tem bases, substâncias alcalinas mais fortes e mais fracas. Ué, tem na banana, mas não me corrói, certo? E tem outras substâncias que têm essa característica alcalina, essa característica básica, que tem extrema aplicação no nosso dia a dia. Ali tem alguns produtos de limpeza e principalmente aquele potinho azul ali é o leite de magnésia. Para que serve o leite de magnésia? Então você está lá naquele dia, domingão, você comeu um churrasco, assistiu futebol e só que você exagerou. Você comeu muito churrasco, tomou muito refrigerante, você comeu muito vinagrete e no final do dia você não está com uma sensação muito legal, tá? Você fica com uma queimação, uma acidez, né? Então, uma azia. Muito provavelmente o familiar vai ter lá no seu armário o leite de magnésia. É uma substância alcalina, é uma base, é o MgOH, que tem como
aplicação, neutralizar esse ácido que foi formado. Esse ácido que está te gerando uma sensação não muito legal. Então, o que eu estou falando com vocês é o MgOH. Primeiro exemplo aqui, ó. MgOH. Opa, só isso? MgOH 2, e já vou mostrar para vocês por que desse 2, tá? Então, o leite de magnésia tem hidróxido de magnésio, e ele não é corrosivo para a gente, tá? E ele tem uma outra informação importantíssima no frasco, é agite antes de usar, tá? A gente só agita substâncias que não estão muito homogêneas. O leite de magnésia não é muito homogêneo. Então, antes de usar para combater a acidez estomacal, a gente agita. Mas também tem a soda cáustica, tem o amoníaco. Todas essas substâncias são utilizadas ou para limpar o Ajax, por exemplo, limpar o seu banheiro, tirar toda aquela sujeirinha, aquele limo que está no seu banheiro. Ou a soda cáustica, muita gente usa para desentupir pia ou para fazer sabão, tá? Então, são substâncias com diferentes aplicações, beleza? Então tá, professor, eu entendi que tem que ter OH, eu entendi que é corrosivo, não vou colocar na boca, eu entendi que algumas são fortes, outras são fracas. As que são fracas, eu posso até consumir. As que são fortes, em hipótese alguma. Certo? Perfeito. Certinho. Então a gente vai ver na tabela periódica mais ou menos como que está a distribuição dos elementos que vão formar esse hidróxido, essa base, essa substância com propriedades alcalinas. O que a gente observa? Que o grupo 1 da tabela periódica, vou até puxar um pouquinho para cá, ó, é chamado de o grupo dos metais alcalinos. Opa, aí já vai nos trazer um indício. Indício do quê? De que esses metais vão formar álcalis, vão formar bases, vão formar hidróxidos. Tudo bem? O grupo 2 também, olha lá, metais alcalinos terrosos. São substâncias que também formam bases, hidróxidos e álcalis. Tudo bem? Perfeito? Ah, mas só esses? Não. Por exemplo, a gente tem hidróxido de alumínio, que também é utilizado para combater a acidez. O hidróxido de alumínio está aqui, ó, gente, ó. Hidróxido de ferro é muito comum a gente estudar, ó. Tá aqui também. Então, vejam, os principais estão aqui no grupo 1, grupo 2. Tem o alumínio também. Mas a gente tem hidróxidos, ou tem elementos de transição, metais de transição, que vão formar importantes bases, que vão formar importantes hidróxidos para o uso cotidiano. Tudo bem? Perfeito? Então tá bom. A gente tem que estudar então o quê? Quais são fortes e quais são fracos. Tudo bem? Então, e outra, quais são solúveis e quais são insolúveis, tá? A solubilidade é importante. Por quê, gente? Se são substâncias que têm metais, vou até colocar aqui, são substâncias que sofrem dissociação. Ó, palavra importante. Dissociação. Professor, o que é isso? O que vai ser essa dissociação? Vamos lembrar aqui, galera. Eu vou até deixar entre solubilidade e força. Por quê? A dissociação é importante e influencia nessas duas características. A dissociação, gente, é um processo que eu coloco uma substância em água, ele vai formar íon? Não, ele vai separar os íons. Os íons já estavam formados anteriormente. Então, por exemplo, eu tinha lá o MgOH2 em água, eu vou formar o quê? OH-, perfeito, mais
o metal magnésio. Porém, vou voltar aqui para vocês verem, o metal magnésio está no grupo 2, ou seja, ele perde 2 elétrons. Mg2+. Ah, professor, mas tinha 2 OHs. Então, balanceia. Tá? Esse é o processo de dissociação. É isso que a substância sofre ao entrar em contato com a água. Aqui a gente já possuía o quê? Ligação do tipo iônica. Essa ligação só se estabelece porque existiam íons anteriormente. E esses íons em água vão apenas se separar, tá? Não há a formação. Então, perfeito. Solubilidade, professor, o que vem a ser essa solubilidade? É a capacidade justamente dele ser solúvel em algum solvente, que na sua maioria a gente vai trabalhar com água. Será que ele consegue, entre aspas, dissolver em água? Será que essa mistura é homogênea? Eu já vou acrescentar aqui. Grupo 1 da tabela periódica. Grupo 1. Ou seja, bases formadas de metais do grupo 1. De novo, bases formadas de metais do grupo 1. São o quê? São solúveis. Perfeito? Anotou aí? Bases formadas de metais do grupo 1 são solúveis. Continuando. Agora a gente vai para o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Então, ó. Grupo 2. Beleza? O que acontece? A gente indica que eles são pouco solúveis. Tá? São pouco solúveis, tá? Então, o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia que a gente toma para tirar a acidez, ele, quando parado, forma 2 fases. Parte do hidróxido de magnésio, uma parte muito pequena, dissolve em água. Muito pequena. Eles são quase considerados insolúveis. Agito e bebo, tá? Para tirar aquela acidez. E os outros metais? Vou colocar aqui, ó. Outros metais. Aí a gente afirma que são insolúveis. Insolúveis. Tudo bem? Então vamos lá. Grupo 1, muito solúvel. Grupo 2, pouco solúvel. A gente tem o problema do hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, serem pouquíssimos solúveis. E depois os outros metais. Então, hidróxido de alumínio, de cobre, de ferro, são insolúveis. Perfeito, galera? Beleza? Força. Força é importante, né? Então, para saber qual base é forte, qual é fraca, qual vai me trazer problemas, qual não vai me trazer problemas. Então, força. Bases do grupo 1. Todas as bases que possuem metais do grupo 1 são fortes. Então, o principal exemplo que a gente tem é o NaOH. O NaOH é extremamente forte, tá? É a soda cáustica. A gente tem que tomar muito cuidado porque ele é extremamente corrosivo, tá? E o grupo 2? Grupo 2 também são fortes. Também são fortes. Com exceção de quem? Ó, exceção BeOH2 e MgOH2. Vou até riscar para deixar bem claro que elas são fracas, tá? Não é à toa, de novo, o mesmo exemplo que a gente utiliza como um remédio antiácido. Então, ó, bases do grupo 1
bases do grupo 2, com exceção do berílio e magnésio. Esses que eu mencionei são fortes. E os outros? Vou até colocar assim, ó. Outros são fracos. Fracos. Assim como berílio e magnésio, que também são fracos. Perfeito? Então a gente já viu. Quem é solúvel em água? 1, bastante solúvel. 2, pouquinho. Outros metais não são solúveis. Força, fortes. 1 e 2. Bases com metais do grupo 1 e do grupo 2. Tá? Com exceção do berílio e do magnésio e os outros que são fracos. Já vimos aí 2 propriedades, tá? Já estou pensando na outra informação. Vimos aí 2 propriedades, solubilidade e força. Tudo bem? Ficou claro? Mas é muito importante a gente entender como daremos os nomes. Primeiro, vou trabalhar com vocês os hidróxidos, as bases aqui, ó, carga fixa. O que isso quer dizer? São metais que apresentam um NOx, professor. Eu já ouvi falar de NOx, eu fico meio confuso com essa definição, com esse conceito, com esse parâmetro. O que é NOx? Gente, NOx, número de oxidação, é um número que indica quantos elétrons estão deslocados. Então, por exemplo, metais alcalinos são do grupo 1. O NOx deles vai ser igual a mais 1. Por quê? Eles perderam um elétron. Então, o NOx dele é positivo, porque perdeu algo negativo, 1. NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, estão no grupo 2. NOx mais 2. Perdeu 2 elétrons. Tudo bem? Além deles, que a gente também coloca nessa lista, que essa lista é interessante você ter no vestibular, porque o vestibular não a fornece. Então você tem que conhecer as cargas, o NOx desses metais. Tudo bem? Então, zinco, 2+, alumínio, 3+, e prata, mais 1. Aqui, ó, eu estou falando da prata, do zinco e do alumínio. Então, se você quer pensar, pensa o seguinte. Grupo 1, 1. Grupo 2, 2. Mais 2. Prata, zinco e alumínio, põe na sequência, ó. Prata, zinco, alumínio. Tudo bem? Perfeito? E depois tem o grupo das cargas variáveis. Então, vamos lá. Primeiro, carga fixa. Como que fica o nome desse hidróxido? Ó, Na mais OH-. Você só vai colocar a palavra hidróxido de sódio. Tudo bem? Hidróxido de sódio. Ele não tem outra carga. É só colocar a palavra e o nome do elemento. Ó, aqui fica NaOH, né? Porque as cargas são iguais, sinais diferentes. É 1 e 1. Aí o Mg, 2+, mais o OH menos. Ó, ele vai formar o quê? Cruza a carga, né? Ó, Mg, OH, 2. Eu tenho o OH 2 vezes para compensar os 2 elétrons que o magnésio perdeu. Como que ele chama? Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Tá aí o nome dele, apesar da letra feia. Tudo bem? Ah, e o de alumínio, professor, que é Al3. Então ele fica assim, Al3 mais OH menos. Ele vai formar o Al, OH, cruzou a carga, OH3. Ele chama
Que não varia isso, né, professor? Por enquanto não, ó. Hidróxido de alumínio. Não é solúvel. Ele não é do grupo 1, alumínio. Tudo bem? Trabalhei em vermelho com aqueles que tinham carga fixa. Perfeito. Estou trocando de cor. Por quê? Agora eu quero mostrar aqueles que têm carga variável. Alguns elementos têm a capacidade de possuir 2 números de oxidação diferentes. 2 NOx diferentes. O cobre, por exemplo, ele pode ser um cobre que perdeu um elétron ou um cobre que perdeu 2 elétrons, tá? Eles têm NOx diferente. Como que fica? Ó, vou colocar aqui, ó, Cu mais OH menos. Ele vai formar o que, gente? CuOH, certo? Porque 1 e 1. Cátion com carga 1, o ânion com carga 1. Só juntei os dois. Qual é o nome dele? E o outro, eu vou colocar aqui, ó. Cu2 mais OH menos. Como que fica? Ó, tem que cruzar a carga aí, né? CuOH, só que o número baixou, o 2, e multiplicou todo o ânion. CuOH 2, tudo bem? Então fica o quê? O de cima, hidróxido de cobre. E o de baixo também, hidróxido de cobre. Pode isso, professor? Pode não, pode não. Não pode, gente. Por quê? Eu tenho 2 substâncias com fórmulas diferentes, mesmo nome. O de cima, qual que é a carga dele? Não é 1? Então, hidróxido de cobre, número romano, 1. O de baixo, qual que é a carga dele? 2. Hidróxido de cobre, número romano, 2. Ou, professor, por que está aparecendo esse nomezinho aqui, ó? Porque é uma outra forma de nomenclatura. O seguinte, eu tenho o cuproso e o cúprico. A terminação oso é utilizada para o cátion que tem o NOx menor. Como assim, professor? O cobre tem cobre 1, cobre 2. Qual que é o NOx menor? É 1. Então, eu posso chamar de hidróxido cuproso. É uma outra nomenclatura. Ou você usa cobre 1, ou você usa cuproso. Tudo bem? E o outro, professor? Hidróxido cúprico. A terminação ico vai ser utilizada para aquele que tem um NOx maior. Então, é 1 e 2. Quem tem o NOx? 2, no caso do cobre, né? Vai ser o cúprico. Professor, mas olha lá o ferro, né? Vamos olhar o ferro. O ferro tem carga 2 e carga 3. Ué, qual que é a carga maior? A 3? Então vai ser hidróxido férrico. Se for o menor, hidróxido ferroso. Tudo bem? Perfeito, gente? Então, essa é a nomenclatura dos hidróxidos, das bases. Se tem carga fixa, hidróxido, nome do metal. Se tem carga variável, ou usa o número romano, ou você vai usar a terminação ico ou oso. Tudo bem, pessoal? Por hoje, nossa aulinha de bases, substâncias alcalinas e hidróxidos finaliza por aqui. Muito obrigado, teremos mais aulas aí para discutir nomenclatura e ficamos por aqui, tá bom? Um grande abraço, se liga na química, curte e dá um like. Tchau, tchau, gente.